Vamos buscar a face daquele que pode nos socorrer nessa manhã. Oh, amado Senhor, quem somos nós para poder abrir a Tua palavra e fazer qualquer tipo de exposição? Nós queremos ocupar o mais alto e elevado lugar desse universo para nós, que é aos Teus pés. Olhar para o Teu trono de graça e clamar que Tu nos socorras nessa manhã. Nós precisamos do bendito Paráclito, aquele mesmo que por Ti, pelo nosso amado Senhor, nos foi enviado. Só Ele pode traduzir a palavra para o nosso coração. Só o Espírito Santo pode trazer vida a nós. Como nosso irmão orou anteriormente, nós não queremos participar de um estudo bíblico. Nós queremos ouvir o Teu falar. Que realmente Ele penetre de modo profundo no nosso coração. Que Tu sejas honrado no meio do Teu povo. Que a Tua palavra penetre de modo profundo, transformando nossas vidas, edificando nossos corações. Ah, amado Pai, é o que nós Te pedimos no precioso nome do Teu querido Filho Jesus. Amém, Senhor. Nesta manhã vamos dar um passo seguinte, dentro do assunto que já começamos com os irmãos, como título maior, os Cânticos dos Degraus. Eu havia dito para os meus irmãos que o livro de Salmos, ele é composto de 150 salmos. E dentro desses 150 salmos há aí um grupo de 15 salmos, preciosos salmos que são conhecidos como os salmos dos degraus, ou melhor, os cânticos dos degraus, cânticos de romagem, cânticos das peregrinações, ou o cânticos das subidas. E esses salmos são extremamente ricos para ajudar-nos a entender a nossa jornada espiritual. A palavra degraus que aparece aqui é aquela palavra que nos traz a ideia de subida, de ascensão, de crescimento, de elevação. E de certa forma, esses salmos, esses 15 salmos, eles irão nos ajudar a avançar dentro do contexto de crescimento espiritual. No último encontro, como havia me referido há pouco a vocês, nós fizemos uma introdução geral de tudo aquilo que poderia e representa para nós todos esses 15 salmos, que são compostos do 120 ao 134, 15 salmos, extremamente ricos para nós. Então vamos tomar o primeiro deles, que é o Cântico dos Degraus, salmo de número 120, são 7 versículos, nós vamos fazer a leitura, depois vamos aqui avançar dentro daquilo que o Senhor deve tratar conosco nessa manhã. Salmo 120, do versículo 1 ao 7. A palavra de Deus assim diz: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. 7 versículos. Mas, irmãos, a partir do nosso novo nascimento, a partir daquele momento que você teve um encontro pessoal com Cristo, que você foi regenerado, o que acontece com você e comigo? Nós entramos numa jornada de peregrinação, nos tornamos forasteiros desse mundo. Essa é a realidade. E esse caminhar, essa peregrinação, tem um objetivo. É para que nós possamos ir em direção à Jerusalém celestial. Ou significa, nos lugares elevados, habitar além do véu, experimentar a realidade de uma perfeita comunhão com o nosso amado Senhor. O que nós observamos é interessante que a jornada cristã, ela começa em meio de um conflito. Ela começa no meio de tribulações. Antes de nós subirmos os degraus, antes de nós darmos os primeiros passos nesses cânticos de romagem, é interessante que nós precisamos provar algumas coisas. Antes de nós experimentarmos
a alegria, o consolo, a paz e a adoração ao Senhor, o Senhor vai nos levar por caminhos de dor, de exílio, de decepções, de frustrações. E na sequência, então, ele vai nos mostrar algo extremamente importante, que é o assunto desta manhã. Ele vai mostrar o problema do veneno da língua. É interessante. Um dos maiores e mais terríveis problemas que há no meio do povo de Deus é a língua. E nós vamos ver como que o salmista vai nos ajudar a compreender esta realidade. Então, olhando para esse salmo, que seria o primeiro degrau, qual é o ensino espiritual que nós precisamos ter? Essa é a grande pergunta. É o que nós precisamos responder para os irmãos nessa manhã. Qual é a lição espiritual que nós vamos ter aqui? Irmãos, a jornada ascensional começa aqui. A nossa jornada em direção a Sião, em direção aos lugares celestiais, começa exatamente aqui. É interessante, por que o Salmo 120 está aqui e não está no meio, está no final dessa composição dos cânticos dos degraus? Porque é exatamente aqui que começa a nossa jornada. Ela começa num sentido negativo, para que nós sejamos tratados desse assunto tão importante na nossa vida, que é a questão da língua. O Salmo 120, então, ele é extremamente rico. Eu estava pensando ontem, se o Salmo 120 fosse composto apenas de um único versículo, o primeiro versículo, coloca os olhos aí, o primeiro versículo. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Essa palavra angústia é muito interessante, que ela fala exatamente daquilo que é mais profundo do seu íntimo. Fala exatamente daquela dor mais profunda que atinge a sua alma. Fala daquele sentimento que só você pode discernir. É interessante. Sabe, meu irmão, minha irmã, é possível que você esteja passando por um vale sombrio e muito úmido. E pode ser que esteja demorando a travessia desse vale. Todos nós passamos pelos vales. É possível. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Olhando só para esse versículo, que não é o contexto principal do texto maior. Quero dizer para você o seguinte: Deus não desperdiça sofrimento na sua vida. Deus não desperdiça a dor da sua vida. Deus não desperdiça as angústias que Ele permite que você tenha. Ele não desperdiça. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque Ele tem um projeto na sua vida. Eu descobri uma coisa maravilhosa, que vocês já sabem, mas isso subiu de modo profundo no meu coração. Nós somos um poema de Deus. A Bíblia chama nós de poema de Deus. Wagner, você é um poema de Deus. E quer dizer para você que a última estrofe desse poema não foi concluída. Deus está escrevendo a última estrofe desse poema na sua vida, meu irmão. Então as labutas, as lutas, as contradições, as frustrações, decepções, angústias que chegam a nós, são na realidade os lápis celestiais que Deus tem para construir esse poema. Não chegou ao fim. Não é momento de olharmos para nenhuma outra direção, a não ser para o nosso amado Senhor. Ele está construindo um lindo poema na sua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, quando você descobrir que você é um poema de Deus e Ele não desperdiça sofrimento da sua vida, você vai entender o projeto dEle. Os vales são difíceis, são sombrios, mas sabe que lá na frente tem uma luz. E o Senhor está caminhando em direção a essa luz e levando você e eu juntamente com Ele. Então fica essa pequena observação. Você percebe só esse único versículo. Quanta verdade nós temos aqui. Mas agora, para que você entenda o contexto, olha o primeiro versículo, já li, diz assim: na minha angústia eu clamo o Senhor, e Ele o quê, meu irmão, minha irmã? Ele me ouve. Ele te ouve. Deus ouve você. A única coisa que eu e você, nós precisamos lamentar é a respeito dos nossos pecados. Ah, isso sim deve produzir um terrível mal em nós. Para que quando há uma revelação no meu coração, no seu coração, que há um pecado, então eu preciso ir diante de Deus, pedir perdão por esse pecado. Se eu pequei contra o meu irmão Adalberto, eu devo ir lá: meu irmão, quero olhar nos teus olhos, peço perdão para você.
Aí eu acerto. Aí eu avanço. Então, se eu tenho que me lamentar de algo, é dos meus pecados. Não das angústias, dos sofrimentos, das dores que visitam a minha própria existência. Então, vejam que riquíssimo é esse salmo. Mas o salmista, ele está nos mostrando que o problema dele é mais pontual. Ele está enfrentando um ataque. E é o versículo 2. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aqui está o ataque pontual que o salmista está colocando em pauta para que, então, ele, na sua oração, buscasse socorro diante do Senhor. O problema era que ele estava sendo vítima de lábios mentirosos e de língua enganadora. E aqui está um dos mais malignos problemas que há no meio do povo de Deus. É o problema da língua. E esse salmo vai nos ajudar. Esse primeiro cântico vai nos ajudar. Nós não daremos um passo ao segundo degrau se nós não formos tratados especificamente sobre este assunto tão importante. Então, um dos problemas mais terríveis no meio do povo de Deus, exatamente esse, é o problema da língua. Algo importante que eu tenho que dizer para vocês. Antes de considerarmos versículos 3 e 4, eu preciso ir para o versículo 5. Vocês vão entender por quê. Porque nós vamos descobrir aqui por onde o salmista andava, por onde ele peregrinava, onde ele andava, onde ele habitava. Vamos ver o que ele tem a dizer para nós. E o que isso vai nos ajudar. É o versículo 5, vou destacar novamente. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Aqui está. Então nós precisamos entender ou compreender onde é Meseque, onde fica Meseque, essas tendas de Quedar, onde se encontram. Meseque, na realidade, era neto de Noé, filho de Jafé. E ele não só é um personagem, como deu a origem dos povos ao norte da Palestina, que fica na Ásia Menor. Meseque era um personagem e uma região geográfica. Fica a Ásia Menor, fica a região da Turquia hoje. E as tendas de Quedar, na realidade, ficava ao sul, mas ao sudoeste da Palestina, que envolvia o deserto do Egito. Então, a primeira coisa que nós devemos entender aqui é que o salmista, ele não poderia habitar em dois lugares concomitantes. E com certeza, isso está falando para nós de uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Seria impossível ele estar vivendo nesses dois lugares ao mesmo tempo. Apesar do salmista habitar na terra prometida, a experiência dele é como se ele vivesse no mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o pensamento. Agora, quem eram esses povos? Inimigos de Deus. Inimigos dos caminhos de Deus. Eram especialistas em calúnia, violentos. Eram povos traiçoeiros, bárbaros. Agora, incrivelmente, pense comigo. Qual era a queixa do salmista? Ele estava sofrendo ataque não das pessoas do mundo, não daqueles que eram de Meseque, nem daqueles que eram das tendas de Quedar, lá no sudoeste da Palestina. Mas ele estava se queixando daqueles que faziam parte do povo de Deus. Incrível! Mas no meio do povo de Deus, o pecado da língua era e é um problema extremamente sério. Então, o primeiro cântico dos degraus, Salmo 120, vai nos mostrar que exatamente para que nós começamos a nossa jornada ascensional, espiritual, crescimento, avanço espiritual, é necessário que sejamos tratados nesse assunto aqui. Você fala, mas onde está isso na Bíblia? Bom, está aí. Mas vou citar um texto para vocês de Efésios 4:31. Efésios 4:31. Nós temos aqui Paulo escrevendo essa carta aos irmãos em Éfeso, e numa das partes exortativas, ele coloca no versículo 31, longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmias, bem assim como toda malícia, todos os pecados da língua. E essa palavra maledicência que aparece aqui é calúnia, é difamação. E há um outro texto que vocês vão encontrar, nós não vamos ler, 1 Pedro 2:1, aparece a palavra maledicência, é uma palavra diferente uma da outra no grego, mas a ideia é a mesma, malícia, a calúnia e
a difamação. Então Paulo estava exortando aqueles irmãos, longe de vós isto. Por que está exortando? Porque é possível que no meio do povo de Deus encontre-se isso. Então é algo extremamente sério. Coisa natural que seria no meio do mundo esse mal terrível da utilização inadequada da língua. Mas infelizmente, esta realidade tem escravizado muitos daqueles que fazem parte do povo de Deus. Vejamos o que Tiago tem a nos dizer e ajudar sobre esse assunto. Na realidade, é quase que uma apologia, uma defesa que Tiago faz aqui. Tiago, capítulo 3, a respeito da necessidade de nós considerarmos esse assunto tão importante que é como que nós devemos tratar desse assunto da nossa língua. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Veja o que ele tem a dizer para nós. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, um pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem ou semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Você quer conhecer alguém, meu irmão? Deixa ele falar. Quer conhecer alguém? Peça para ele falar. Deixa ele falar. Na realidade, a língua é um termômetro da nossa saúde espiritual. A língua é um termômetro da nossa saúde espiritual. Guarde bem o que eu vou falar para você. Guarde bem. Todas as vezes que você fala de alguém, que eu falo de alguém, eu estou sendo elevado na esfera espiritual. Não é uma esfera natural, como nós vamos ver na Bíblia. É uma esfera espiritual. Porque tem consequências sérias. Tem consequências gravíssimas. Então, todas as vezes que nós entramos na esfera do falar, do fuxicar, do fofocar, nós estamos entrando numa esfera extremamente perigosa. E o Salmo 120 vai nos ajudar especialmente sobre esse assunto. Não brinque com isto. É extremamente sério isto. Irmãos, a língua, eu estava dizendo, de fato, mede a temperatura da nossa saúde espiritual. O pecado da língua é um dos mais danosos, dos mais terríveis que há no meio do povo de Deus. Quando o diabo quer atacar uma assembleia, quando ele quer atacar um relacionamento, qual é a ferramenta que ele tem mais, vamos dizer assim, prontidão e, vamos dizer assim, prazer em buscar? A língua. É exatamente isso, a língua. Alguém disse que o inferno só precisa de uma língua para ele devorar a humanidade. O inferno só precisa de uma língua, meu irmão. Uma língua para devorar toda a humanidade. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é extremamente sério.
Vou pedir ajuda para Charles Spurgeon. Ouçam Charles Spurgeon agora. Nós podemos evitar os golpes de uma espada, mas nós não temos escudo contra a língua falsa. Ele diz também, você consegue fugir de um ataque de abelhas, mas fica indefeso diante de um ataque de uma língua afiada. E mais uma. Ele diz que as cobras, as serpentes, não são venenosas, não são mais venenosas, nem os próprios demônios mais desapiedados do que lábios mentirosos. Irmãos, esse assunto da língua nós precisamos tratar. Você e eu precisamos tratar desse assunto, que é extremamente sério. Se nós queremos avançar, tanto individualmente, coletivamente, como uma assembleia sadia, uma assembleia que glorifica a Cristo, nós precisamos tomar esse assunto sério. Esse primeiro degrau precisa ser realmente estudado. E precisamos aprender essa lição. Vejamos então a recomendação que Tiago nos dá através da leitura que nós fizemos, na própria leitura. Então, de olho no capítulo 3 de Tiago, versículo 3, a primeira recomendação que ele faz diante da espetacular manifestação da terrível língua. Capítulo 3, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. A primeira recomendação dele, ele vai falar o seguinte, que é o freio do cavalo. É um pedaço de metal colocado dentro da boca do cavalo. Qual que é a finalidade daquele metal dentro da boca do cavalo? É dirigir o comportamento daquele animal. O montador, aquele que está sobre o cavalo, ele vai governar os movimentos do cavalo exatamente naquela puxada de corda. Aquele metal é que vai indicar. E Tiago está usando esse exemplo aqui exatamente o que vai mudar completamente a direção, o andar, o objetivo, o alvo da nossa jornada é a nossa língua. É o que ele está dizendo para nós aqui. Então essa é a primeira recomendação que ele dá para nós. Qual que é a segunda? Versículo 4. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aqui ele pega um outro exemplo. Você imagina naquela época. Vamos imaginar hoje um navio, um transatlântico com mais de 100 mil toneladas. Ele precisa apenas uma âncora de aproximadamente 130, 140 toneladas. Para que aquele navio então possa estar seguro, dirigido, governado. Então, qual que é a finalidade do leme? É dar a direção àquele navio. Então, vejam só a importância da língua na vida de cada um de nós. Em especial, nós como cristãos. Que valor é isto? Então, o leme dá a direção. Assim como o freio dirige o comportamento do cavalo, o leme dá a direção à jornada daquele navio. A língua, tanto para um como o outro, é, de fato, aquilo que governa a nossa direção, tanto pessoalmente falando, como coletivamente. O problema da língua é o ápice da feiura do cristão. O problema da língua é, de fato, aquele ápice, é o teto máximo daquilo que nós possamos alcançar como a feiura para qualquer cristão. O nosso falar denuncia aquilo que há no nosso coração. Não tem a menor dúvida. Há pouco eu falei assim, quer conhecer alguém? Deixa ele falar. Deixa ele falar. A língua tem duas direções, meu irmão, minha irmã. Ou ela produz vida ou ela produz morte. Essa é a grande questão. Muitas vezes, no falar aveludado, está escondido aquilo que há no coração. A falsidade, a malícia, a inveja, o ciúme, a impureza, a fofoca, a calúnia. Querem ver um texto? Provérbios 26, versículo 28. Sai de Tiago aqui, vamos para Provérbios 26, versículo 28.
Aqui vocês vão entender a palavra aveludado que eu usei aqui de uma forma diferente. Provérbios 26, verso 28. A língua falsa aborrece a quem feriu. A boca lisonjeira é a causa de ruína. Essa palavra lisonjeira é o aveludado. Então, atrás de uma palavra lisonjeira, uma palavra aveludada, existe ruína. Irmãos, tudo isso é proveniente da nossa língua. Nós precisamos ser tratados nesse assunto. Todos nós. Porque a Bíblia fala que aquele que, de fato, ele controla o seu falar, ele é um varão quase que perfeito. Mas aqui não tem ninguém. Nem eu, nem ninguém. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, aqui está a palavra de Deus, nesse texto, mostrando que esse falar aveludado, muitas vezes está escondendo a realidade do coração daquela pessoa. Paulo, ele destaca o terrível pecado que, de fato, graça nesse mundo. Outro texto, Romanos capítulo 3, quando Paulo está fazendo um diagnóstico geral de todos os homens do planeta Terra, ele chega nesse ponto e diz o seguinte para nós, Romanos 3, versos 13 e 14. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Olha só. Paulo, você está exagerando aqui, Paulo. Você está forçando, mas ele está dando o claro diagnóstico para nós. Que a garganta é sepulcro aberto. A língua urde engano. É um veneno de víbora que há nos lábios. E a boca está cheia de maldição e de amargura. Esse é o diagnóstico que Paulo nos dá a respeito de todo homem que está nesse mundo. Irmãos, lábios mentirosos, língua enganadora fazem parte desse mundo caído. Mas é chocante quando nós encontramos no meio do povo de Deus aqueles que usam seus lábios para falar mal das pessoas, inclusive dos irmãos. É chocante, é inadmissível, nós devemos vigiar. Já vimos lido, nós não precisamos ir lá, mas é lá em Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 12, que é a parte final que nós lemos, Tiago vai dizer assim, não é conveniente que estas coisas aconteçam com vocês. Ele dá o exemplo das fontes lá. Como que de uma fonte de água doce pode produzir água amargosa? Ou de uma amargosa produzir doce? Não! Então, cada um de nós deve consultar o coração. Agora nós vamos para o ponto clímax. Voltem lá para o Salmo 120. Onde, de fato, aqui o texto ele vai ganhar um peso maior. Nós vamos olhar aqueles versículos que eu saltei, que é dos versículos 2 ao 4. Havíamos falado um pouquinho do 1, do 5, fizemos a descrição aqui, agora versículos 2 a 4 eu vou ler novamente, que é o problema pontual do salmista. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado? Ou, que te será acrescentado à língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Até aqui. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Resposta, setas agudas do valente e brasas de zimbro. Que texto impressionante é esse que temos diante dos nossos olhos. Amados irmãos, nós não poderemos avançar. Nós não poderemos galgar o nosso crescimento espiritual sem sermos tratados nesse assunto. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Como que nós iremos em direção a Sião Celestial se nós não formos tratados nessa questão? Alguém disse que uma língua sem rédeas é uma carruagem de Satanás. Aqui está. Que te será dado? Tem uma pergunta, né? Qual é o prazer que você tem nisso? Qual é a tua recompensa? O que você ganha com isso de falar do outro? Qual é a tua recompensa? Que prêmio, que prazer é esse que você tem de falar? É o que o salmista está dizendo aqui para nós. Que alegria é essa que está no seu coração? Qual é a tua recompensa?
A resposta está aqui: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Esta é a recompensa. Agora, a pergunta que nós devemos levantar, olhando esses salmos aqui, esse salmo, quem é que vai se colocar em defesa do salmista ou daquele que está sendo difamado? Essa é a pergunta que devemos levantar. Porque o salmista levanta uma pergunta, ele faz uma oração, levanta a pergunta e tem a resposta: setas do valente e brasas vivas de zimbro. Essa é a resposta. Essa é a recompensa. Queridos irmãos, deixe-me dizer algo para vocês. É o Senhor. É o Senhor quem peleja pelos seus. É Ele que nos defende da língua perversa. É Ele, não é outro. É o Senhor quem defende aqueles que estão debaixo da difamação. É o Senhor quem defende aqueles que estão debaixo da calúnia. É o Senhor que defende aqueles que estão debaixo do fuxico dos outros. É o Senhor. É o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. Que te será dado? Flechas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Esse zimbro aqui, na realidade, é um arbusto que é muito comum no deserto e que os viajantes, principalmente os noturnos, por causa do frio do deserto, eles utilizam das raízes, vamos dizer, dos galhos desses zimbro para fazer o quê? As suas fogueiras. É uma madeira extremamente rígida, dura, e que quando ela é tomada pelo calor, é a madeira que mais incandescente fica e mais perdura no seu calor. Então é vamos dizer assim, um arbusto muito conhecido dentro daqueles que viajavam no deserto. Se você for pesquisar, você vai ver coisas interessantes sobre isso. E a palavra de Deus está dizendo que tanto as flechas agudas do valente como as bravas vivas de zimbro, então, serão lançadas. Agora, vamos novamente recorrer ao nosso amado Spurgeon, para ele interpretar para nós esse texto, que não é da minha cabeça. Tem outros irmãos e eu estou nos ombros de Spurgeon novamente. Como que ele interpreta esse texto? Olha só. Assim como o difamador lança suas falsas palavras como flechas certeiras contra o coração do irmão, da mesma forma, há um outro arco, além das nuvens. As flechas são afiadas e ardentes, e quando são enviadas do arco pelo braço do Onipotente, nada poderá resistir à sua força. E em agonia mortal, os seus inimigos difamadores caem por terra. Deus é o justo juiz. Ou seja, eles beberão, sorverão do seu próprio veneno, ponto mais. Aqui está. Então, veja que texto impressionante que nós temos da palavra de Deus. Irmãos, o assunto da língua é algo extremamente importante para todos nós. Não tem um de nós aqui que pode fazer, eu fui tratado nesse assunto. Não, você está sendo, nós estamos sendo tratados. Nós precisamos colocar a boca no pó e pedir que o Senhor nos ajude nesse assunto. É muito importante. É algo para ser observado aqui. Deus mesmo é que se sente atacado. E ele se coloca, então, em defesa daquele cristão que está sendo atacado, que está sendo difamado. É Deus que estende a sua mão governamental sobre o difamador, sobre o caluniador, sobre o fuxiqueiro. É Deus que estende a mão governamental. Não é homem. Por isso que eu falei, todas as vezes que eu coloco em pauta, em cena, em assunto de irmãos, sejam quem forem, quais forem, eu estou sendo elevado numa plataforma espiritual. E aí eu estou mexendo com algo celestial. Aí eu pergunto, Thomas, como vai a sua língua? Vou perguntar de novo para mim, Thomas, como vai a sua língua? Pela terceira vez, Thomas, como vai a sua língua? Perguntei 3, vou perguntar uma para você. Meu irmão, minha irmã, como vai a sua língua? Essa é a grande questão. Por que nós não crescemos espiritualmente? Por que nós não avançamos espiritualmente? Por que nós patinamos no seco?
Pode ser. Considere teu coração. Considere o seu coração sobre esse assunto tão importante. Estava dizendo, esse assunto afeta o próprio Deus, porque é Ele. Que recompensa você vai ganhar com isso? Que prazer maluco é esse de falar dos outros? Setas agudas nas mãos do valente, brasas ardentes do zimbro, enviadas pelo Todo-Poderoso. Talvez você conheça. Não vou nem ousar a dizer aqui para não eu mesmo criar um problema para o meu coração. Mas pessoas que estão sendo esmagadas por causa das suas próprias palavras. Estão sendo consumidas porque falaram demais. É assim que acontece. São as brasas ardentes do zimbro que chegam a nós. Esse é o primeiro degrau. É o primeiro degrau, Renato. Primeiro. E o Senhor tem vários outros, tem mais 14 pela frente. Mas graças ao Senhor. Graças ao Senhor, porque começa aqui. Eu não consigo colocar um passo no segundo degrau. Isso precisa estar num processo de tratamento. Ninguém vai levantar, eu passei direto nessa prova, passei direto, eu já estou no segundo degrau. Tá não. Todos nós, concomitantes, nós estamos do primeiro degrau, que é o 120, até o 134. Nós estamos sendo tratados de maneira a evoluir nesse processo. A questão é, você precisa estar sendo tratado. E eu também. Então, esse assunto é um assunto que afeta. Esse assunto, ele é sério. É ele mesmo, o Senhor que sai em defesa do cristão, vítima do falatório. É sério isso, irmãos. Mateus capítulo 7, por favor. Mateus capítulo 7, lá do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Os primeiros versículos aí, a partir do versículo 1. Veja a dura exortação que o Senhor Jesus tem a falar para nós. Não julgueis para não que sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que há no seu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então aqui, até no meu cabeçalho aqui, tem algumas bíblias que trazem aqui, o juízo temerário é proibido. É muito sério isso, irmãos. É algo para nós tratarmos com muita seriedade. Muita seriedade. Este é o primeiro degrau. Nós não avançaremos espiritualmente, não cresceremos ascensionalmente, se nós não estivermos num processo de tratamento desse assunto. Alguém disse que a pior filha da iniquidade é a língua difamadora. A pior filha da iniquidade é a língua difamadora. Essa é. Agora, voltem para o Salmo 120, por favor. Precisamos ainda fazer a consideração dos outros versos que nós temos pela frente, que seriam os versículos 6 e 7. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Olha só que texto impressionante. A observação que eu quero fazer nesse texto aqui, olhando para esses versículos específicos, é que eles têm, esses dois versos, uma característica messiânica. Uma característica messiânica. Eles expressam claramente os sentimentos do Messias. Ele realmente foi hostilizado. Ele realmente passou por todo esse processo que aqui nós já consideramos para vocês. Ele sempre foi pela paz, porque ele é o príncipe da paz. Mas os outros queriam guerra, guerra. Guerra, guerra. Vamos verificar alguns textos que nos mostram
o quanto o teu Senhor, o meu Senhor, padeceu na boca dos homens. Vamos pegar o primeiro deles aqui, livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. A palavra de Deus assim diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele nunca se defendeu. Diante da difamação, diante da calúnia, nunca se defenda. Deus é aquele que tem o arco. Deus é aquele que tem a seta aguda. Deus é aquele que tem as brasas ardentes de zimbro. Diante da difamação, diante da calúnia, nunca se defenda. Posso estar errando aqui, vou me certificar, mas vou dar um número aqui. Moisés foi atacado por 10 vezes verbalmente. Ele nunca se defendeu. Aqui nós temos essa primeira passagem falando do nosso amado Senhor Jesus. Ele nunca se defendeu. Porque ele sabe que este é um assunto que toca as esferas celestiais. Ele sabe que há um juiz, um justo juiz que vai tratar desse assunto. Olha 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Quando o apóstolo está falando a respeito do nosso amado Senhor, veja o que ele deixou registrado para nós aqui, capítulo 2, então 1 Pedro, versículos 22 e 23. Diz a palavra do Senhor: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha aqui. Aqui está a reação do teu amado Senhor diante dos ataques agressivos daqueles homens. Ele era ultrajado, ele foi, como vou ver no outro texto aqui da palavra, ele foi aquele que ouviu os impropérios, as maledicências do próprio povo, que estava ao redor da cruz, onde nós vamos agora, Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Meu irmão, minha irmã, enquanto você chega lá no texto, se eu e você queremos crescer ascensionalmente, queremos de fato entender o que significa os cânticos dos degraus, este é um assunto que precisa ser tratado. Todos nós aqui, numa esfera diferente da outra, mas nós precisamos ser tratados. Ninguém aqui passou direto nessa matéria. Nós precisamos. Então, Mateus capítulo 27, versículos 39 a 44. Jesus, o teu amado Senhor, estava pendurado no madeiro, em agonia, em duro sofrimento. Aí, versículo 39, os que iam passando blasfemavam, caluniavam, diziam todo tipo de palavras para ele, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: ó, tu que destróis o santuário, em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e queremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios ou insultos lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus agredido pela palavra, pela língua. Aqui está. Então, graças ao Senhor, ele foi e é o único grande e vitorioso nesse assunto. Por isso, tão somente por isso, é ele quem pode nos ajudar com a nossa fraqueza. Somente ele. Nenhum de nós pode vencer. Somente unidos a ele, nós poderemos vencer esse terrível mal, essa terrível batalha. Nós jamais obteremos
uma vitória por esforço próprio. A nossa carne peleja contrário. Nós queremos o contrário. Mas se nós vivemos uma vida de união com Cristo, Ele pode manifestar-se de tal maneira em nós que irá nos dar a vitória dele neste assunto. Peguem, por favor, João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Aqui nós temos uma palavra muito especial do Senhor. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Absolutamente nada. Então aqui está esse texto para que ele suba ao nosso coração. Nós precisamos de uma vida de plena dependência nele. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem vencer o mal da língua. Sem mim vocês não podem deixar de caluniar. Sem mim vocês não podem. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você e eu, nós precisamos de uma vida de união com Cristo. Meu irmão, minha irmã, e eu também, tomemos a sério este assunto. Tomemos a sério. Olhe para esse salmo depois com mais calma, olhando naquilo que foi aqui exposto, mas considere, busque mais. Mas aqui está o primeiro degrau para que você e eu possamos avançar. Para que você e eu possamos então galgar as esferas mais elevadas. Como que nós poderemos avançar se nós não fomos tratados com esse assunto? Qual é o assunto importante da nossa vida, irmãos e irmãs? É Ele. É Ele. Nós precisamos de uma vida de plena conexão no Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo nos foi dado pelo Pai e pelo Filho. O Espírito Santo vem traduzir para nós toda a realidade da vida de Cristo em nós. Quando houve o Pentecostes, então o Espírito Santo veio sobre todos aqueles 120 que estavam naquele cenáculo. Lembram-se desse cenário? Então o que aconteceu ali? Primeiramente, aqueles 120 indivíduos se tornaram 120 membros ligados, formando um corpo, e esse corpo está conectado ao cabeça, Cristo Jesus, que está no mais alto elevado trono desse universo, e quem traz a realidade disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a realidade do cabeça Cristo para nós. Então, o Espírito Santo que nos foi dado traduz essa realidade. O que é viver uma vida de dependência de Cristo Jesus? É permitir que o Espírito Santo assuma as rédeas da sua vida e governe, para que você possa provar da vitória que Cristo alcançou. Só existe um único vitorioso nesse universo. Um único. Nós não somos vitoriosos. Só existe um único vitorioso, Cristo. A Bíblia fala que nós somos mais do que vitoriosos, ou mais do que vencedores. Está lá em Romanos. Por que somos mais? Porque quando você entra nessa jornada, você já entrou numa vitória. Então você começa a sua jornada a partir de uma vitória alcançada, não para alcançar uma vitória. Então Cristo já alcançou vitoriosamente, vamos dizer assim, pela sua própria vida, vamos dizer, a capacitação de viver uma vida santa, perfeita diante do seu Pai. E é nele que nós podemos alcançar uma vida de santidade, uma vida onde a nossa língua será santificada. Nele, absolutamente nele. E é o Espírito Santo quem traduz isso para os nossos corações. É esse bendito Paráclito que vai trazer a realidade dessa vida vitoriosa de Cristo em nós. Mas uma coisa é importante dizer, ainda no seu sentido negativo: devemos tomar cuidado com o hálito do anjo caído. Ele está por aí, por todas as partes. E ele tem uma arma preferida para apoiar a fala de alguém que está falando do outro: a razão. A razão. Ele tem a razão. E a razão, então, é um combustível para que as pessoas falem. Nós não vivemos pela razão, vivemos pela graça.
Pela graça. Então devemos tomar cuidado com o hálito do anjo caído. Não há como nós crescermos ascensionalmente sem que este assunto da língua seja absolutamente tratado. Ou estejamos num processo de tratamento. Este é o primeiro degrau. Eu sei que é uma mensagem exortativa, mas nós precisamos ser colocados no nosso próprio lugar, pela palavra. Que verdadeiramente o Espírito Santo ganhe nossos corações e vejamos que Ele está aqui porque é o primeiro degrau e é importante que eu primeiramente e você, todos nós sejamos tratados nesse assunto, para que possamos galgar. Quando nós então, no seu tempo devido, voltarmos a avançar no segundo degrau, aí nós vamos lembrar, né? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vocês percebem já um alívio. Aí vem uma outra realidade na qual nós vamos verificar qual é o tratamento, qual é a direção que o Espírito quer nos dar a nos deixar esse cântico dos degraus aqui, esse cântico 121, para que nós possamos avançar. Mas o primeiro, ele é, de fato, essa marretada que nós tomamos hoje, na nossa cabeça. Sermos tratados nesse assunto extremamente sério que é a nossa língua. Então, que o Senhor, primeiramente, tenha misericórdia de mim e também dos meus irmãos, para que nós possamos, de fato, receber essa palavra como vinda do Senhor no nosso coração. Não é uma meditação apenas, é, de fato, uma exortação, entendo, vinda do Senhor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos socorra. Amado Pai Celestial, primeiramente queremos pedir perdão a Ti, por todas as vezes que nós usamos nossos lábios para expor nossos irmãos. Por Tua graça nós Te pedimos, santifica os nossos lábios, que a nossa boca, ou que da nossa boca, saia somente aquelas palavras que venham abençoar, que venham edificar o nosso próximo. Que sejamos os propagadores da Tua verdade, da Tua luz, da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua justiça. Ah, Senhor, é o que nós Te pedimos, no precioso nome do Teu Filho Jesus, por quem nós oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma boa tarde em nome de Jesus.